Oi pessoal, muito boa noite, boa tarde, bom dia, não sei em que momento que você vai estar vendo esse vídeo, mas então vamos lá para a nossa primeira aula da segunda etapa, agora que vocês são da segunda etapa, da EJA. Para a gente começar essa aula, eu queria fazer uma breve retomada, tá, de alguns conceitos que são importantes da primeira etapa agora para a segunda. Um deles é o conceito de gênero textual. A gente viu lá no comecinho do semestre passado, que são os textos em uso na sociedade. Ou seja, a ideia de que cada situação de comunicação gera um gênero novo de texto. Ou seja, o que eu quero relembrar com isso, né? Que toda a situação de comunicação vai exigir que a gente faça um texto novo. Então, para passar como se faz uma comida, a gente cria o gênero receita. Para debater ideias, a gente cria o gênero debate. Para prescrever drogas legais para as pessoas, a gente cria o gênero bula de remédio. Para deixar heranças, a gente cria o gênero testamento, por exemplo. Então, para cada situação de comunicação, a gente vai ter um novo gênero, que vai modificar a estrutura e vai modificar a função daquele texto, certo? Outro conceito importante é o conceito de tipologia textual, que o gênero e tipologia estão os dois bem brincados, mas a tipologia é a aproximação da estrutura e linguagem que os textos usam. Ou seja, por mais que uma notícia e um dicionário, por exemplo, sirvam para coisas diferentes dentro da sociedade e tenham estruturas diferentes, ambos fazem a mesma coisa, expõem coisas. Expõem ou o significado de uma palavra ou um acontecimento, mas eles fazem a mesma coisa, eles expõem coisas, né? Então, a tipologia textual tem somente 5 tipos. A argumentativa, quando a gente defende uma ideia. Descritiva, quando a gente elenca as características de alguma coisa. Expositiva, quando a gente expõe, informa alguma coisa. Injuntiva, quando a gente dá alguma ordem ou influencia o nosso interlocutor a alguma coisa. E a narrativa, que é quando a gente conta uma história. Certo? Deu uma refrescadinha na cabeça? Vamos seguir o baile. Agora, eu queria ver esse poema aqui com vocês, que é da Conceição Evaristo, que a gente trabalhou no semestre passado, agora não lembro mais. Então, o poema lê: O mar vagueia onduloso sob os meus pensamentos. A memória bravia lança o leme. Recordar é preciso. O movimento de vai e vem nas águas lembranças dos meus marejados olhos transborda minha vida, salgando-me o rosto e o gosto. Sou eternamente náufraga, mas os fundos oceanos não me amedrontam nem me imobilizam. Uma paixão profunda é a boia que me emerge. Sei que o mistério subsiste além das águas. O que é esse poema, né? Tão sensível, tão imagético, que mesmo que a gente não consiga entender, tipo, de primeira, assim, é isso que ela quer dizer. A gente consegue ir criando esse ambiente, né? A gente tem ali o mar onduloso, a gente vai pegando essa imagem, assim, ela fala de memórias, de lembranças, a gente vai criando essa ideia de que a mente é um mar, que às vezes é tempestuoso, a gente não consegue encontrar nada, mas às vezes é um mar calmo, que a gente consegue viajar nas nossas memórias do tempo, né? A gente vai construindo aos pouquinhos essa ideia. E é justamente isso que o poema fala, né? Como como a nossa lembrança e a nossa memória é o leme que nos leva pela vida, né? Que aí é que ela fala: os fundos oceanos não me amedrontam nem me imobilizam. Então, esse mergulho dentro de si não é uma coisa que é ruim, né, para o eu lírico do poema. Uma paixão profunda é a boia que me emerge, sei que o mistério subsiste além das águas. Então, a gente sabe que a nossa complexidade enquanto ser humano está para além da nossa memória, né, para além das nossas lembranças. Agora, o que eu quero com isso é que a gente pense lá no que eu acabei de falar do gênero textual e da tipologia textual. Isso aqui é um poema, né?
A princípio. A gente sabe que é um poema, tá? Tem umas palavras meio maluca, tá dividido em verso, em estrofe, então tá, é um poema. Mas vamos tentar encaixar ali na tipologia textual. É um texto que defende uma ideia? Ah, tá, ela defende ali que a memória é um mar onduloso, mas não é tipo uma defesa de ideias. Eu acho que a memória é um mar onduloso. Não. É um texto que descreve alguma coisa? Tá, tem ali passagens descritivas que ela fala sobre a memória. Tá, mais ou menos. É um texto expositivo? Tá ali, tá expondo a opinião dela, tá expondo o que ela acha sobre a memória. Talvez. Fique com cabelo aqui na frente da cara. É um texto que influencia o interlocutor a alguma coisa? É um texto que narra alguma coisa? Para que serve esse texto? Um poema. Para que serve poemas, no geral? Para que serve a literatura? Então, são essas questões que a gente vai começar a trabalhar durante as aulas. Porque quando a gente pensa em gênero textual, a gente pensa em função do texto dentro da sociedade, né? É isso que a gente pensa. Para que um texto serve dentro do contexto em que a gente vive? Agora a gente se depara com esse poema e a gente pensa, ele serve para entreter, tá? Ele serve para provocar reflexões, tá? Ele serve para nos fazer refletir sobre a vida, tá? Ele não serve para nada, tá? Ok. Várias possibilidades que a gente vai discutindo ao longo do semestre. Mas o fato é que essas definições de gênero textual ou tipologia textual nem sempre cabem para todos os tipos de texto que a gente vê. Vamos ver mais um. Esse aqui é um texto do começo do Alto da Compadecida, do Ariano Suassuna. Que se vocês não conhecem essa história, certamente já viram a minissérie na Globo, no Vale a Pena Ver de Novo, em qualquer momento, porque é uma grande peça teatral e de dramaturgia, né, da língua portuguesa. Então, o começo é assim. O distinto público imagine à sua direita uma igreja, da qual o centro do palco, ficou apagadinho aqui, mas está escrito centro do palco, será o pátio. A saída para a rua é à sua esquerda. Essa fala dará a ideia da cena, se adotar uma encenação mais simplificada e pode ser conservada mesmo que se monte um cenário mais rico. O resto é com os atores. Aqui pode-se tocar uma música alegre e o palhaço sai dançando. Uma pequena pausa e entram Chicó e João Grilo. João Grilo. E ele vem. Eu estou desconfiado, Chicó. Você é tão sem confiança. Chicó. Eu? Sem confiança? Que isso, João? Está me desconhecendo? Juro como ele vem. Quero benzer o cachorro da mulher para ver se o bispo não morre. A dificuldade não é ele vir, é o padre benzer. O bispo está aí e tenho certeza de que o padre João não vai querer benzer o seu cachorro. Então, justamente, o começo da história, quando o padre vem para a cidade e fica para benzer, porque tem um cachorro doente, né? E fica esse conflito se ele vem, se ele não vem, se é mentira, se não é mentira, se é história inventada, se não é história inventada. E aí o conflito vai se desenvolvendo. Aqui a gente consegue colocar dentro da tipologia narrativa, né? Tá contando uma história. Tá, a tipologia se encaixa. Mas e o gênero? Para que serve uma peça de teatro? Para ser encenada, para entreter. Tá, ok. Mas ela também serve para promover, para fazer críticas sociais, né? Também serve para fazer experimentos artísticos. Também serve para um monte de coisa. E aí, aqui, a gente começa a pensar que quando a gente fala de literatura, tudo muda. Feliz e infelizmente, né? Infelizmente, porque aí as coisas começam a ficar um pouco mais difíceis quando a gente começa a estudar sobre elas,
mas felizmente porque a arte é linda, né, gente? A arte é maravilhosa e ela tá aí para nos embasbacar sempre. Então, aqui a gente no poema, a gente tem a estrutura de versos e estrofes, né? E no teatro, a gente tem essa parte em itálico, que são as orientações do diretor, né? Do diretor, do autor da peça. Então aqui tá falando com o distinto público, tá montando o cenário, tá dizendo o que pode se fazer, o que não pode tocar uma música, o palhaço sai dançando, entram o Chicó e o João Grilo, né? Então são as orientações para a encenação que o autor da peça dá. Aí aqui em maiúsculo tá o nome do personagem e a fala. E aí tudo vai se construindo a partir da fala, da orientação do autor e da encenação própria do pessoal. Então, quando a gente fala de literatura, tudo vai mudar. Porque os gêneros textuais nem sempre se encaixam quando a gente analisa textos literários. A gente vê que as coisas ficam diferentes e a partir disso foram criados os gêneros literários, né? Se não cabe, então a gente cria um novo. Essa aí é a lei da língua portuguesa. Para a gente conseguir, então, analisar e juntar os textos de literatura nas suas especificidades. Vamos ver, então, como é que funcionam esses gêneros literários nos seus detalhes. Os gêneros literários, eles são tradicionalmente, né, na parte clássica da literatura, divididos em três. O gênero dramático, o gênero épico e o gênero lírico. O gênero épico eram aquelas narrativas de grandes feitos, de heróis que iam lá e matavam um monte de gente, dragões, conquistavam coisas, bibibi, bababó. O gênero lírico eram aqueles que eram acompanhados da lira. Não sei se vocês já viram, é um bagulho gigantesco, assim, tem um monte de corda. E aí, geralmente, eram umas mulheres tocando uma coisa bem chiquetosa, assim. E aí, era acompanhado dessas recitações, que eram um pouco musicais, né? E o gênero dramático eram justamente as peças, né? As encenações utilizadas para tratar para fazer críticas ou sátiras ou qualquer coisa parecida dos costumes cotidianos. Conforme a literatura foi avançando e a sociedade mudando e as coisas acontecendo, a arte mudou muito, né? Como a gente sabe que a arte mudou absurdamente do início da humanidade até agora. E a literatura foi modificada junto também. Então, o gênero épico, o gênero épico é hoje o que a gente entende como narrativas grandes, assim, um pouco maiores. Os romances, as tragédias, os contos, as crônicas, todos entram dentro do gênero épico, porque eles são narrativas, né? São um pouco mais lineares e têm elementos essenciais, como narrador, personagem, lugar, tempo e espaço. Tudo isso que a gente vê quando a gente analisa narrativas. O gênero lírico se transformou no que hoje a gente chama de poesia. São aqueles textos que no modelo clássico, né, falam sobre uma visão particular da existência e de uma maneira que usa a linguagem de forma diferente. Então, muitas vezes a gente vê uma poesia e, tipo, se perguntam pra gente por que a poesia, a gente fica, eu sinto no meu coração que é. E é mais ou menos por aí, né? É um tipo de linguagem diferente que a gente, bateu no coração que é poesia. E o gênero dramático são aqueles que são feitos para serem encenados, né? Como a gente falou antes, com indicações para o diretor, atores, falas e descrição de cenários. Então, o gênero dramático é o que mais, entre linhas gerais, ficou o mesmo, ou o mais parecido possível com o que era lá nas antiguidades. Então, para a gente fechar, pessoal, eu selecionei 4 perguntas que são importantes para a gente se fazer quando a gente analisa textos literários, quando a gente vai estudar literatura, né? Não só ler por prazer, mas quando a gente vai pegar para estudar, para entender o bagulho de verdade. Então, não é uma coisa pra gente fazer a todo momento, né? Tô ali lendo um bagulho que eu tô só a fim de tirar um pouco a cabeça do dia a dia, vou ficar lá estudando. Não, não é isso, nem de longe. É para quando a gente for estudar, seja para aula,
para algum concurso vestibular, alguma coisa parecida, algumas coisas são importantes da gente se perguntar. Primeiro, qual a estrutura desse texto? Se ela é regular ou não. Ou seja, se o texto está dividido em capítulos, ou se ele está dividido em versos. Então, analisar a estrutura de um texto literário é importante para a gente conseguir começar a interpretar como é que ele funciona. Em segundo lugar, ele está misturando gêneros. Então, por exemplo, uma poesia, mas que é mais narrativa, que conta mais uma história, mas em versos. Se é uma narrativa, mas ela usa a linguagem de uma maneira que é super poética, que me bate no coração. Ou se é uma poesia, mas em forma de receita, por exemplo. Então tá misturando aí vários gêneros, né? Ou se é uma notícia que tem algumas partes mais poéticas, sei lá, né? Pensando. Ou um poema que fala sobre um acontecimento real, puxando quase como se fosse uma notícia. Então, a literatura faz disso, né? Mistura gêneros para criar coisas novas. E analisar qual gênero que está sendo misturado com qual é super importante para a gente conseguir ver como é que esse texto tá funcionando. Aqui o perguntas está sublinhado com vermelhinho, escreveu alguma coisa errada? Perguntas. O Google não sabe que é perguntas o certo. Enfim. Então, analisar quais os gêneros que o texto está misturando é super importante para a gente conseguir entender o que ele está querendo dizer, né? Se ele está misturando uma notícia com um poema, com uma linguagem de bula de remédio, sei lá, né? Vamos pensar. Como vemos uma visão de mundo por trás dele? Ou seja, como a gente já trabalhou, todo texto que a gente escreve sempre tem uma visão de mundo que está sendo passada através dele, né? A nossa visão de mundo, no caso. E a gente tentar parar um pouquinho para analisar as entrelinhas desse texto, ver em que sociedade que ele foi feito, em que tempo que ele foi feito, como essa sociedade e esse tempo se refletem nessa escrita, ou não se refletem também, porque o autor resolveu não falar sobre isso e se silenciar sobre isso também pode ser. Então, analisar o contexto e o texto é mega importante para ver como é que o texto de literatura funciona também. E por fim, a partir dessas 3 perguntas, a gente consegue melhor compreender qual a mensagem que ele está passando, né? Porque a literatura muitas vezes fica num negócio meio aéreo, né? Meio, eu consigo entender, mas não muito, fico meio insegura, sei lá. Então, a partir dessas perguntas, a gente consegue entender melhor como é que o texto literário funciona. Pessoal, por hoje era isso. Eu não vou deixar nenhuma atividade pra gente fazer, nem nada. A gente só uma discussão inicial pra gente começar a pensar sobre essas questões. E eu espero que tenha ficado tudo tranquilinho, tudo bem explicado. E qualquer coisa, por favor, me perguntem ali no chat do portal, que eu tô completamente disponível para ajudar vocês. Certo? Beijinhos, beijinhos. Até a próxima aula.